Eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Bom, rapaziada, temos um girão de notícias um pouco mais emocional. Temos o nosso capitão, falando do orgulho e da honra que ele tem de vestir a nossa camisa, dizendo por quê, que mesmo em toda essa situação de atraso salarial, e segundo ele, é a situação talvez mais difícil da história do clube, e ele não abandonou. Temos o Edmundo chorando e nas lágrimas dele também, da Fox, dizendo que o sonho é retribuir ao Vasco tudo que o Vasco fez por ele. Falou que se não fosse o Vasco, ele poderia ter acabado morto pelo tráfico como seu irmão. Tem o Dr. Clóvis Munhoz, que depois de mais de 60 dias internado com coronavírus, voltou, graças a Deus, ao seio da sua família e se recuperou dessa doença maldita. Então, para iniciar o vídeo agora, vamos colocar primeiro o Edmundo aí, indo às lágrimas e comentando todo esse amor que ele sente pelo Vasco. As pessoas confundem como se fosse ação política. E não é. Muito pelo contrário. Eu tenho só um desejo de retribuir ao Clube de Regatas Vasco da Gama tudo que o clube fez por mim. Eu não sei se vocês sabem, não sei se eu estou misturando as coisas, mas eu sou nascido em comunidade carente, tive um irmão assassinado pelo tráfico, e esse poderia ter sido o meu futuro. E graças ao Vasco, a minha vida mudou, foi diferente. Então hoje eu vivo numa casa confortável, tenho um bom emprego, e eu quero dedicar meu tempo a fazer alguma coisa pelo clube. Desculpa, gente, eu só fico bem emocionado quando eu falo do Vasco. Bom, agora vocês acabaram de ver o Edmundo comentando essa situação. É complicado, né, galera? A gente sabe que o futebol, para muitas pessoas, é o prato de comida. Hoje, o futebol mudou muito, os valores inflacionaram. Alguns garotos, não são todos, vamos lembrar isso aqui também. Os grandes craques da base ali, muitas das vezes já chegam no profissional ganhando aí 10, 15, 20 conto, né, já com a vida encaminhada ou conseguindo ganhar alguma grana ali. Mas não era a realidade antigamente. Muitos jogadores, igual o Edmundo, na época dele, já eram titulares e ganhavam merreca, salário mínimo, ou pouco mais do que isso. O Edmundo conta uma passagem em uma das entrevistas que ele deu, que ele ganhava ajuda de custo só no Vasco já sendo titular. Então olha como é que o mundo mudou e é compreensível esse choro do Edmundo. Esquece o lado político, vamos focar no lado ídolo e na questão ali do lado pessoal só do Edmundo mesmo. Então é muito bacana você ver o Edmundo, depois de todos e todos esses anos, ainda se emocionando quando fala do Vasco. Inclusive saiu uma enquete recentemente, o Edmundo foi eleito o segundo maior ídolo da história do Vasco, primeiro Roberto Dinamite, segundo ele, terceiro Juninho Pernambucano. Bom, antes de colocar a entrevista que o nosso capitão Leandro Castanho deu para o Ricardo Rocha, que ficou espetacular, vamos colocar agora o Dr. Clóvis Munhoz, aí 30 anos de serviço prestados ao Vasco, sempre sendo médico do clube ali, participou de várias conquistas importantes. E o Dr. Clóvis Munhoz, como eu disse na abertura do vídeo, infelizmente teve essa doença aí. Dr. Clóvis Munhoz, diabético, hipertenso, com idade avançada já, acima do peso, e ainda assim conseguiu sobreviver a essa doença. A mídia muitas das vezes fala só dos casos de morte e pouco fala das pessoas que se recuperam. E graças a Deus, o Dr. Clóvis Munhoz se recuperou. E vamos colocar esse vídeo emocionante aí, dele saindo do hospital e as pessoas ali felizes, o reverenciando, colocando uma bandeira do Vasco. Então com vocês aí, Dr. Clóvis Munhoz saindo do hospital Copa Dó. Atenção, vascaínos! Ao Vasco nada! Casaca! A turma é boa, é negro da pisaca. Vasco, Vasco, Vasco!
finalizar, vamos colocar o nosso capitão Leandro Castan comentando algumas coisas importantes, atraso salarial, falando da parte política do clube, falando também de como o Vasco foi importante na vida dele, porque quando o Vasco resolve contratar, ele estava passando o momento mais difícil da sua carreira, e quando o Vasco chegou, falou, cara, é aqui que eu tenho que jogar, e disse que eu estava precisando. Fala de como foi importante a torcida do Vasco para que ele viesse pro Vasco, que a torcida invadiu o Instagram dele na época. Então, com vocês, o nosso grandioso capitão Leandro Castan, abrindo seu coração para o Ricardo Rocha. Inclusive, pedi para vocês, Ricardo Rocha jogou no Vasco muitos anos, é ídolo para muitos, né? Então, segue lá também o Ricardo Rocha, tem um canal no YouTube que trabalha com entrevistas, é muito bacana, Ricardo Rocha 3, aproveita depois também, se inscreve no canal do Ricardo Rocha. Com vocês agora, Ricardo Rocha e Leandro Castan. Quando a Roma, no começo de junho, me chamou a gente, falou que a gente não ia ficar, começaram a ter algumas especulações de clubes brasileiros. Mas como eu falei assim, eu primeiro preciso negociar a minha rescisão com a Roma, porque eu tenho um contrato lá e eu não queria mais ser emprestado. Aí alguns clubes desistiram da contratação. E aí quando a Roma me deu a liberação, o Vasco foi o primeiro time a chegar. E o Vasco não me perguntou nada, assim, se eu tinha sequela, se eu tinha problema disso, daquilo. Legal. Era aquela confiança que eu estava precisando. E aí a cereja do bolo foi a torcida que invadiu minhas redes sociais, começou a falar, sabe? Eu comecei a me sentir importante de novo. Isso, que legal. E era aquilo que eu precisava, entendeu? Eu falei, olhei para minha esposa e falei, é isso aqui, cara, é isso aqui que eu preciso. Aí a gente falou, vamos embora. Aí peguei, fechei os olhos e falei, vamos embora pro Vasco. E como é para você jogar no Vasco, né? Depois do carinho do torcedor, de tudo isso. O torcedor do Vasco, ele é muito carinhoso, né? Ele quando pega carinho com um jogador, você é um líder lá dentro, né? E é por isso que eu te pergunto, né? Como é para você jogar no Vasco da Gama? Cara, para mim jogar no Vasco é assim, eu fico muito feliz, é uma honra muito grande. Primeiro porque a história que esse clube tem, tantos jogadores que vestiram essa camisa. E para mim é um desafio porque justamente por toda essa história e hoje está jogando talvez um dos momentos mais difíceis da história do clube. Então assim, é um desafio muito grande. E que eu confio muito, assim, que um dia esse momento ruim vai passar. Você esperava algo tão difícil assim? Você esperava? Não esperava, não imaginava. Realmente é uma situação, como eu falei, talvez seja uma das mais difíceis da história. Mas é um desafio que eu estou enfrentando de cara aberta. Claro. Acredito muito que nós vamos dar a volta por cima, que essa situação difícil do clube vai passar. E eu tenho muita vontade de um dia olhar para trás e falar assim, eu ajudei naquela reconstrução do Vasco. Então, essa é uma das coisas que me motivam muito. Não, é legal. E o torcedor, ele confia muito em você. Você é uma parte fundamental desse, eu não digo sucesso, mas pelo menos, principalmente no ano passado, na chegada do Vanderlei, eu conheço o Vanderlei, e todos te adoram, porque você é um homem, você é um cara que segura grupo, você é um cara fantástico. Eu te admiro muito, porque a gente procura saber no futebol, no dia a dia, né? Então, e você é um cara que e as questões de salários atrasados, né? Você, como um porta-voz de tudo isso, né? Junto à direção, como é que você vê tudo isso? Ricardo, é uma situação muito complicada. A gente fica meio sem saber o que fazer, porque é uma situação que incomoda muito. A gente sabe que junto com isso vem ainda também um problema mundial, que é a pandemia. Então, a gente fica muito sem saber o que fazer. Mas a gente espera que, como eu falei, se eu não acreditasse que um dia as coisas iam melhorar, eu te pego minhas coisas e tinha ido embora. Então, eu acredito que um dia vai melhorar. E a gente, com certeza, a gente tem conversado com o diretor para poder resolver esses problemas o mais rápido possível, porque é uma situação muito difícil. É uma situação muito complicada. Muito, e eu convivi isso em alguns clubes, o próprio Vasco é um momento, não como vocês estão agora, né, mas momentos difíceis, e o jogador realmente ele tem que ter uma ligação muito forte com o clube, com a torcida, é o que eu elogio muito o trabalho de vocês aí no Vasco, dos jogadores. Eu acho que vocês fazem um trabalho perfeito, assim, espetacular, né, e agora, é claro, tem uma hora que vai cansar, e cansa, e vocês estão desde o ano passado tentando ajudar da melhor maneira possível. E é isso que eu falo para o torcedor vascaíno. Esses jogadores estão aí, são homens, são pessoas que sabem do problema do Vasco e estão aí tentando ajudar da melhor maneira possível, né? Não, é isso aí. Eu sempre procuro falar isso. Eu acho que... E o torcedor entendeu isso. Porque, eu quando eu cheguei, eu tive uma conversa com meu pai depois, logo nas férias,
E eu falei pro meu pai, eu falei assim, a torcida do Vasco é uma torcida muito exigente, porque a torcida do Vasco está acostumado com grandes jogadores vestirem a camisa. E talvez hoje é um momento que talvez não tenha aqueles grandes jogadores que tiveram no passado. Mas pode ter certeza que quem está lá tem muito caráter e é muito homem. Porque realmente procura realmente honrar a camisa do clube. Quando entra em campo, ou quando tem treinamento, se você perguntar para o Vanderlei, perguntar para qualquer profissional, quando a gente treina é como se fosse um jogo. A gente treina muito, corre muito. Então, assim, todo mundo dá a vida mesmo. Eu falo que talvez seja um dos melhores grupos que eu já trabalhei, porque num momento como esse, eu não sei se outros grupos que eu trabalhei seguravam uma bronca como essa. Você entendeu? Exatamente. Então, assim, eu admiro todo mundo que tá lá, é uma rapaziada jovem, que tem um potencial muito grande e que, assim, acredito que nós juntos também, um dia nós vamos ter alguma vitória também dentro de campo. Não só de segurar a bronca. Porque meu sonho é um dia vencer também, não só ficar segurando bronca, Exatamente. E o Vasco como você falou, é um time vencedor. A história do Vasco, com certeza, ela é muito bonita. Nos últimos anos, né, tem tido problemas seríssimos, principalmente a política do clube, uma coisa que você reclamou, né? E você disse que interfere demais no dia a dia. Você acha que isso atrapalha também muito? Ô Ricardo, eu fiz um comentário lá uma vez, tomei uma dura do caramba que não se envolve política, não sei o quê. Não, então, mas assim, vai envolver, né? Porque não, é ruim. Não, eu acho que, assim, eu não entendo do que acontece da política. Eu Claro. sou leigo, não entendo nada. Mas é claro que algumas coisas, realmente, às vezes, a gente fica sem entender, tipo, o que acontece. Mas, enfim, se estão achando que fazendo o que fazem faz bem para o clube, tá beleza, a gente vai continuar fazendo a nossa. Eu não vou falar, não vou dar minha opinião. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas como me pediram para não se envolver nisso e só jogar futebol, então eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Eu acho que o que acontece lá eu deixo para os pessoais que são mais capacitados do que mim para resolver isso. Não, claro. E outra coisa, isso eu vou te falar uma coisa de coração e não quero que você responda, que a gente vai para outra pergunta. Vou falar, não vou dar minha opinião. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas como me pediram para não se envolver nisso e só jogar futebol, então eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Eu acho que o que acontece lá eu deixo para os pessoais que são mais capacitados do que mim para resolver isso. Não, claro. E outra coisa, isso eu vou te falar uma coisa de coração e não quero que você responda, que a gente vai para outra pergunta. Eu fui jogador e sei como é que é isso. Isso dói na gente. Quando você vê, é claro que isso é um problema político que acontece em todos os clubes. Agora o Vasco vai ter uma eleição, aí você vê, vou contratar A, B ou C, sim, mas tem que pagar os jogadores. Então isso te machuca também, machucava a mim, né? Então eu acho que isso machuca vocês também, mas o Vasco vai sair dessa situação, o Vasco Deus é muito quiser. grande. Bom, rapaziada, então é isso, me despeço por aqui. Como eu disse pra vocês, ontem ou foi hoje, esse grupo é um grupo de homens. Pode não ser, não são à altura do que é a história do Clube de Regatas Vasco da Gama, mas são um grupo de homens. Como eu já disse algumas vezes, poderíamos hoje não ter nenhum jogador no elenco, mas os caras estão ainda lá por causa da gente. Então vamos valorizar os jogadores que nós temos. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta esse vídeo, compartilha, deixe seu like, se inscreva no canal, segue a gente também lá no Instagram. 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família, e a qualquer momento de volta, Vasco, tamo junto. Daqui a pouquinho, 10 horas da noite, aí vamos começar a nossa live pro sorteio do iPhone e deixa a opinião de vocês aqui nos comentários sobre tudo que a gente falou. Fui!